Salve, salve família, está começando mais um vídeo do canal do Insana. Hoje eu estou trazendo para vocês um desafio diferente aí, eu nunca. Eu trouxe essas pessoas lindas, maravilhosas para participar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Oi. Check. Check. Nossa, mentira que você nunca viu Check. isso. Gente. Não, velho. Isso é coisa da internet, é tipo check. Ninguém sabe o que é, tá combinando, tipo. Não! Check. Tem aquele negócio que ele gosta de lá. Mas é assim, só que a gente tá sentado. Let's go! Bora! Primeira participante, Lorena, o quê? Lorena Pareciane. Pareciane. Instagram dela é esse daí, né? Isso. Segue ela. Muito. Se Deus quiser, dá muito like pra fazer a segunda parte mais polêmica ainda. Eita. Eu, Tainá Clarice. Mancha. Hoje, Zonda Neném. Max Chaves. Chaves. Cara, sério, é sério. E eu, Igor Lima. Galera, vamos pra primeira pergunta. Vamos começar aquela pergunta polêmica pra todo mundo viver, né? Eu nunca fiquei com mais de 5 pessoas num evento, numa festa. E aí, vamos. Quem já. Eita, amiga. Uai, gente, micareta. Vocês nunca foram micareta? Quando eu era novinha, a gente disputava quem beijava mais. Eu nunca fui micareta. Ah, Carnaval? mentira. Carnaval? Gente. Amiga, não, mas é micareta de pavilhão de Carapina, que era lá, de boa, agora ali na frente, né? Mas eu queria ir, mas eu não podia ir, né? Minha mãe não deixou. Nossa, pra você ver que eu sou cachaceira, que eu bebo e bebe, tipo, nem tchulé. Não, Max. Rapaz, Gente, no meu canal tem vídeo com você, cara. Eita. Mas possível. Siga Mas- Gente, mas é beijinho, beijo. Não, mas possível. Clarice Meu Piriguete. Deus do céu. Amiga, não. Certo, micareta, você tem que sair de solteiro pra curtir. Por isso que até cortaram as micaretas do pavilhão, eu acho. Por causa dela, né? Por causa dela. Clarice do Rodo. Clarice do Rodo. Siga ela, de Clarice do Gente, Rodo. beijinho não mata ninguém, acontece. É melhor saber. É isso aí. Vamos lá, segunda pergunta. Não, vai ser só eu que vou fazer, tá? Então deixa eu fazer uma. Depois eles vão fazer também. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Eu recebi muita pergunta no Instagram. Deixa eu olhar uma aqui, deixa eu ver uma. Já fez sexo por vídeo? Quê? Sexo por vídeo, sexo virtual. Alexandre Frota. Na época de menino novinho, né? Quando a gente namorava. Eu não vou beber. Não era namorado não, mas tá bom, né? Pô, a gente não podia. Mano, essa putaria assim. Não, era novinho, cara. Eu morava com minha mãe. Eu fiz depois de Eu velho. não podia. Serra séria, nossa. Eu fiz depois de você que tem alguns meses. Ixi, ela tá safadona, ela. Inclusive. História, que bonito isso. E Max, e você, Max? Isso é nada, Max. Nunca não. Eita, que esse Max tá muito quietinho. Max. Seu pai. Mandar pra Clarice 1000 vezes. Nossa, Deus do céu. Mas aí, eu vou fazer uma pergunta pra você. Foi bom ou foi ótimo? Foi ótimo. Agora eu te Só que eu era lá de Brasília antes, hoje. Foi não. Muito longe lá de E, Brasília. tipo, você fica com vontade e a pessoa tá longe, né? Pô, vou ficar só nessas Sem coisas assim. condições. E não. Galera, dá muito like nesse vídeo, comentem, marca geral. E se Sim, vocês ó. querem que a gente faça outro tipo de desafio com elas ou com mais gente, comenta aí. Vambora. Então, bora lá. Posso fazer? Onde? Vocês já fizeram homenagem? Homenagem. Já. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Homenagem. Eu sempre confundo homenagem com sururu. Homenagem, não. É a mesma coisa, mano. Não, homenagem, suruba, Homenagem, suruba. vamos explicar. Não, Homenagem, você faz pra é pessoa. 3. Eu fiz em 3. Homenagem é em 3. Ou é 2 homens e uma mulher, ou é 2 mulheres e um homem. Homenagem Homenagem, Não, é Suruba suruba já é é isso. 4, 5, 6. Ah, sim. Aí isso aí já transforma num bacanal, já, sacou? Porque muda por nível, Sim, mano. você- O nível sobe, mano. Claro, Só homenagem, abaixa, mano. suruba, bacanal, Qual que é suruba. mais? Surubão Mac? Não sei, mano. Vocês beberam? Eu não vi. Vocês já fizeram? Pode beber. Bebe. Bebe, mano. Bebe. Na Bebe, pau, Não bebe, mano. aceito, bebe. Bebe, mano. Eu também seja no canal do Massa Fera. Mano, Uhum. Serra Sede, velho.
Vai que é tua, amiga. Faz uma pergunta. Gente, vou fazer uma Você pergunta. faz a pergunta se você bebe, cara. Porra. Mas tranquilo, agora vamos começar. Aí não, aí a gente já entrega seus planos, né? Isso. Então você faz uma pergunta que você bebe. Larissa, qual é a pergunta mais tranquila que você pode fazer? Não, uma brava, já brava. Esse é bravo. Vai. Já pegou amigo do seu ex? Ou amigo. Ou amiga? Eu já. Quem nunca? Nossa, mano. Lembrei agora, tá aqui falando. Cara, eu tenho que pensar. Não, Beleza. duvido que você A amiga que ex. Inclusive, Não. Já saudades. pegou a ex? Ex-amigo. Ex-amigo. Ficar, não, fica várias. Vai, lógico, Eu cara. Se deu um confundi. beijo, deu um beijo, é ficar. Deu um Não, beijo, é ficar. depende, Não bebi mas- na micareta. Gente, eu Beijo. confundi, eu achei que era amigo do ex. Amigo do Ah. não, pra nós é amigo do ex. Amigo do ex? É. Já, inclusive saudades. Que Caralho. delícia, Aquele cara. TV que eu não posso postar. Aquele DVD A que eu posso- cafanha, gente, a cafanha. Volte. Não, cafanha não, quem é cafanha é ele, ela só se divertiu. É, quem vai Não, mas com Por esse certeza. lado, eu pensei. Não, porque ó, por alguma coisa ele fez pra ela ficar com o amigo dele. Mulher não faz essas coisas de É graça. porque o amigo dele é cafanha, porque sensualizou a menina. É. Toda menina olhou pra ela daquele olhar, Eita. 48, tá ligado? Ele falou, a menina chegou a ficar toda derretida. Ela Eita. tem todo, vai já dorme pensando Se no cara. empolgou, né? É, ai, Empolgou, né? Ele já até contou a história toda que viu? aconteceu. Defensores. Mas eu não. Não, não fiz isso não. Quem é o próximo? Você. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta tranquila, entendeu? Eu nunca fiquei com um amigo, tipo, com uma pessoa querendo ficar com outra. Tipo, eu nunca fiquei, vamos supor, você é uma mulher. Eu nunca fiquei Tipo com aqui. você. Peguei pra Exemplo deixar aqui. Não, Não, você nunca ficou com uma pessoa pensando em outra. Isso que eu É, quis tipo dizer. assim, você tá com a sua Não, amiga. Não pá. quer escolher a bebida. Nossa! Até leva a mente já. É isso aí. Tipo, pra você e sua Ah, amiga, eu ficou com ficava uma com pessoa você. pensando em outra. Ficava com você, mas pensando em. Pra beber, quando deixa eu babar aqui. Né? Ah, não, eu tô ali com a pessoa, eu tô ali com a pessoa. Nunca pensando que Eu, ele ficar não, com a eu sou outra muito. pessoa. Tá, não. Eu sou muito emocionada. Eu sou muito Eu sou um emocionada. cara mais Eu me carente. envolvo muito, então eu não fico pensando em outra não. Ah, mas o negócio é que já aconteceu comigo, mas foi um momento que eu tava bêbada. Não tem que estar ficando com a pessoa do nada. aí Não vale sei. tudo. Do nada. Eita! Não, Não, eu quando tô com a pessoa, Ai, eu tô do ali com a nada, pessoa. sem eu tô querer. envolvida. Acontece as melhores famílias. Isso aí. Vou fazer uma pergunta leve. Eu nunca dei PT em balada. Nossa, Juntas, Eu né? dei ontem. nós dançando no palco é o que mais Vê acontece. se pergunta aí, Lucas. Vê se tem alguma coisa. Vamos beber. Não, vocês estão bebendo? Eu não tô vendo ninguém bebendo. Bebi. Você tá? Isso. Gente, pode mandar pergunta aqui no comentário que a Vira vai listar pro seu aqui, papel. gente. É, você tá. É uma coisa furada. E aí? É brava. A gente lança brava e ela já vai ficar mais tranquilinha porque ela não é de polêmica. Nossa, meu copo tá vazio já, gente. Pelo amor de Deus. Já se colocou aí, mano. Nossa, mas eu vou ficar com a carta dele. Vai, pergunta. Eu nunca traí. Ah, não, isso não é nem pergunta, gente. É quando- Outro então? Hã? Eu nunca traí. Não, outro Eu nunca então. traí, mas já tomei muito chifre, meu Deus. Já fingiu orgasmo com eles. Tava Já, com eu sexo. faço isso a maioria das vezes. Nossa, Principalmente pra acabar logo. Sim, falo a verdade. Caralho. eu Nossa. super concordo com você. Tava com Finge pra acabar logo, porque, gente. Sério? Nossa senhora. Não, mas se vocês soubessem, a maioria das Sabe vezes- qual é o mais engraçado? Depende, quando é Sabe o mulher. que é o mais engraçado? Não, as mulheres enganam. Gente, as é, mulheres ó, gente, pra deixa eu vocês falar. saberem como que a mulher finge orgasmo, é quando ela começa a ficar com muito, tipo. Que a perna até Nossa, treme, a perna até treme. Eu sou uma atriz. Finge bem assim, velho. Mas eu sou uma atriz. Gente, Que vocês não engraçado. sabem, a maioria das minhas amigas, pelo menos quase todas você conhece. Sabe o que eu acho engraçado? É que quando é uns caras que assim, eu duvido que eu não vou fazer você chegar ao orgasmo. Aí você vai fingir lá. E treina em curva, caralho, que Deus, tá com papo. E eu que sou permitido isso não. Ai, meu Deus. Acho que Nossa, chegou até Chegou cair. aí, Mas, polêmica, a Aquela brava. pedrada. A brava que se conhece por. Gente, eu não vim preparada pra esse Não, Antônio, você pegou. Não, cara, é polêmica, tem que ser só brava. polêmica. Polêmica. Eu nunca troquei amigo por homem ou mulher. Como assim? Nossa, pergunta. Nossa, você
você trocou amizade, Ah, você meus deixou de amigos já ficar com fizeram alguém pra ir isso. pra casa de amizade. Eu não, porque eu gosto de encher o cu de cachaça. Eu também, então, nunca meus amigos troquei. são Eu prioridade já. sempre. É bebe mesmo, pode beber sem Eu não troco Bebe as só garrafa. minhas amizades por homem, não. Bebe. Porque homem é passageiro, né, amiga? A gente até um dia. Delícia, porque eu gosto de ficar bebendo isso aí, eu só me enxerga. Tá vendo? Eu nunca me envolvi com uma pessoa comprometida. Nossa. Que vaca. Nossa. Assim, não é uma coisa legal, né, gente? Não! Não, porque isso aqui é uma coisa que tem que ser seu orgulho. Mas já aconteceu. Igor, bebe, Que Igor, vaca. bebe. Bebe que você já fez cara. Ah, mas eu não sabia, né, mano? É isso aí, é verdade. Porque a pessoa você conhece. Mas isso é a verdade, pessoa, a maioria das vezes a gente não sabe. Aí depois que a gente vai descobrir. Ah, mas eu sabia. Aí ele já fez um B.O. tudo, Eu já aí fui tava. pro B.O., já sabia tava- tudo. Já tava até envolvido, já tava até apaixonando. Eu tava... Eita, quando eu ilude os dois ao mesmo tempo. Até eu saber, tava bom, né? Aí depois que eu fiquei sabendo, eu, pô, aí Continua, já tava na negócio também. Eu nunca fiquei com a pessoa do mesmo sexo. Sabia que ela ia chamar um pouco bem. Vira tudo. É muito bom. século XXI. E é mais. Valor jamais passar aqui, é só papo bom. Amizade é tudo, Não, cara. amizade é tudo, caralho, Valeu. mano. Não, existe isso não, mano. Mas já dizia Luísa Sonda, né? Século XXI, com Não, essas jamais caras que passei estão aqui, ainda É, pra mulher é mais fácil, né? Mas pra gente vai dois não, papo. Ele fica dois homens gostosos, vai ser bom, você sabe? É século XXI, é muita discriminação. Não, então, eu não ligo pras pessoas que fazem essas Não, eu tenho paradas. vários amigos bi. Eu sou faixa rosa, Normal assim. pra mim. Não, pra mim também é normal, tem vários amigos vivos. Mas ele talvez não gostou porque eu nunca esperei, eu tô brincando. Mas mentira, cara. Eu já eu Olha pra mim não, tá? Já namorou com duas pessoas ao mesmo tempo? Nossa. Não. Jamais. Porque eu sou fiel, velho. Eu sou a universal. Eu sou universal. Mais ou menos. Tá bem, irmão. Eita, que você conseguiu iludir duas, foi? Não, não namorar, agora ficar, né? Que eu fui namorar. Já mandou o Pix? Nossa. Já recebeu o Pix? Vários Pix, Nossa. mas é, Ei, eu gosto dos pics. Vamos beber, eu sei que você Não, não já teve Pix, Pix, não. não? Pix. Pix, Quem? não? Pix. Uma foto? Não. Uma foto? Nada, não Pix, não Pix. Nunca Não pegou Pix, foto, não não? Pix. Foto não. Nem foto, Sério? não precisa desse Eu Pix. já- Eu já recebi Pix porque eu bloqueei a pessoa, pra pessoa mandar um oi pra mim, ela mandou um Pix. Caralho, que foda, mano. Vou contar, eu ganhei o Pix 3 anos atrás, sabe porque o cara deu em cima de mim e falou que estava solteiro, aí eu fui contei pra namorada dele, ele pediu pra mim desmentir. Aí eu falei, me dá 300 reais que eu vou lá e desminto. Aí ele não tinha os 300 reais, me deu um tablet. Mano, Eu sei hoje, mas eu soltei. Foda. Me deu um tablet, Por ué. isso que eu falo, se eu fosse mulher. Uai, mas Mano, ele se tá eu fosse fazendo mulher, isso mano, ó. mesmo, ele vai dar Ei, assim, ó. e outra mulher dele não voltou pra ele, tá? Pô. Porque ela viu que ele era um safado, ela não voltou. Eu já sabia que ela ia voltar, tá, gente? Por isso que eu coisei. Aí, viu, cara? É errado não tá. Nudes? Vendeu? Nudes, é. Não, Eu mas... nem Estou nisso. conheço. Posso fazer uma Olha aí, divulgação aí? Posso fazer? Faz aí. Vou começar a vender um close aqui pra eles meu, tá, gente? Aí, peraí, pra gente Eu não sou deixa eu fotógrafo. fazer. Eu sou agora- fotógrafo, tá? Agora deixa eu fazer meu Vou meio. participar de um reality que eu não posso falar qual é ainda, mas é... Agora negócio deixa eu é falar babado, pra tá? Lindo, que fofo, romance, essas coisas. Deixa eu fazer meu meio. Vou começar a vender. Você não sabia disso, sua amiga não. Sua amiga tá muito Babado, vocês vão gostar. Vocês vão gostar. de primeira mão, então. Essas coisas. É... O reality vai ser top, né, amiga? Eu já te falei. Ah, sim, do reality você falou sobre todas as outras coisas, tá? Por isso que eu fiz aquele. Já criei a página do Não, mas- Instagram, mas eu não divulguei ainda. Se a MC Mirella fez um OnlyFans pra ela, por que a gente não pode fazer? E vai vender pra Acho que é caralho. muito agradável, né, gente? Se tem coisa bonita pra ser mostrada, tem que mostrar. E eu espero que vocês se inscrevam lá, tá? E pagam a mensalidade direitinho. Nessa alta não, né? Vou colaborar com a pandemia aí. Depende. Devagarzinho. Depende do pacote que você fechar. Nossa, muitos pacotes, né? Que bonito, velho. Que lindo, vai aqui, é o próximo. Já fiz agora, essa mocinha aqui. Não, não era eu, É não, você era sim. vocês não fizeram. Eu perguntei a última lá. Vamos lá. Eu nunca. Qual que você vai falar? Eu nunca menti pros meus pais pra poder sair pra uma festa. Nossa, sua vida aqui. Isso daí é até. Não, pai, você já. Sair. Ah, eu não Você vi. saiu pra Eu poder quando usar droga. Agora, Vou falar. Eu morei com a minha mãe
pra balada, eu não saía. Aí por isso que depois você. E aí, quando eu fiz meu 18, trabalho. meu amor, eu era lindo, que cara, eu Você chegava só sempre- cair na cama, né, velho? Caiu. Eu chegava, minha mãe tava me esperando, nossa casa era duplex, ela tava na escada esperando assim, dentro de casa. Nossa, foda, na situação. Nossa, minha mãe me ligava quando eu tava em festa. Eu lembro. Meu Deus, Você mandar essa passa- babada aqui, Ai, olha. gente. Olha o que mandar. Porque eu liguei. Gente, Bora, lança essa brava. Pô, Mas aí, pô, você já pô, fizeram pô, essas coisas aí? no Vamos ver. ônibus de viagem, não. No Vai. ônibus de viagem. Vamos lá, gente. vai. Já transou no ônibus de viagem. Nossa. Eu vou beber só um pouquinho, porque eu não cheguei a Depende, transar. preliminar. Mas rolou umas. Que foi uma delícia. Nossa, mano. Você tem que você pega um Né? negócio. Mas não chegou a ter sexo, mas. É, a gente já fez a metade. Eu também já fiz. Então, vou beber. Acho que eu bebo um pouquinho. Saudade. Vocês já transaram na praia? E lá em Caúnas, tá? Que delícia. Nossa, na praia é muito bom. O vento bate na areia, areia. Não, mas aí não é água, vem nada maravilhoso. Não, tá doido, mas sabe que Quando frio pra caralho. Eu acho que nossa, que frio, você sente frio. Sábado, Na tá praia pensando. ainda, a fiofó cheia de areia. É, mano. Quando Não, frio, na água areia, tá não, eu achei de areia. Eu fiz lá em Caúnas, mas Não, não fica. Fica. Já fui mais. bateu aquele aquela areia fininha. Bateu uma areia fininha. Vocês gostaram da gravação aí? Deixa um like. Check. Gente, aí depois vocês explicam pro amigo o que que é o check, entendeu? Porque ele não tá entendendo. Tudo que O você check. confirma é. Mandem desafios que vocês querem que a gente Check. faça. Isso. A gente gosta de aterrorizar, vocês já viram, né? A gente gosta de coisas polêmicas, então vocês Putaria, capricham. mano. E a gente não Eita, tem de medo de putaria, responder, Manda não. desafios. Mandem Desafio desafios. diferente. É, coisas A diferentes. gente podia você fazer, vai sabe o quê? fazer. A piscina do Gugu. Nossa, Ah, é quer mesmo. caçar sabonete? Gente, é isso aí. Dá muito like, segue essas meninas. Sim, ó. Dá muito like no YouTube aí, ó. Vamos botar pra poder. Curte, segue e comenta pra gente fazer a parte 2. Isso aí. Beijos. Não ligue, porque a gente tá meio mais. Se você ligar.